Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar daquilo que tu sabes, que é a arquitetura. Será que sei? Epá, eu espero que sim. Porque é que muitas vezes encontramos casas bonitas que depois funcionam mal? Porque esse é um dos problemas que tu tens socialmente. As pessoas estão muito preocupadas que as casas sejam instagramáveis e muito menos aquilo que elas necessitam. Quando as pessoas põem a inventar, depois eu faço algumas coisas interessantes, mas não faço milagres. Às vezes aparecem-me com algumas plantas desenhadas em Excel. Em Excel? O papel do arquiteto não é um capricho, ele é necessário. A arquitetura não é um luxo, mas sim um direito. E eu gostava que tu partilhasses com a audiência o que é que te fez lembrar dessa frase. Olá, bem-vindos ao 22º episódio do nosso ObraCast. A minha convidada de hoje chama-se Ana Rita Gomes, é arquiteta, sócia-gerente da empresa Curo e para tornarmos a coisa interessante vamos falar de um tema que eu não domino, que é a arquitetura. Olá, Ana. Olá, Bruno. Estás bem? Eu estou bem, mas antes de começar este podcast eu tenho uma coisa para te dar. É que assim, falar com arquitetos é muito difícil e como eu não quero que te falte nada, nunca quero que te falte a pilha, portanto É sério? é para ver se consegues aguentar até ao fim desta O conversa. poupa-me a pilha bateu-te, o poupa-me a pilha Eu bateu-te. disse logo, pá, já que é para ser Obrigado. entalada. Olha, Sem sabias nada. que nós na primeira temporada fizemos 12 episódios e este é o 10º da segunda, Pronto. não é? Então, se calhar precisas dessas para os últimos dois. Muito para a obrigado, coisa continuar muito obrigado. a correr. Muito bem. Olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o meu convite. É um prazer ter-te aqui. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar daquilo que tu sabes, que é a arquitetura. Será que sei? Epá, eu espero que sim. Até Senão eu. a gente corta, também não há Até eu, stress. todos os dias. Afinal, boa. Eu é que agradeço o convite. Aliás, já segui a Casa aos Bocados, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. Aquilo que tu fazes é, para mim, serviço público, Obrigado. Sem dúvida, uma fonte de informação que nós, profissionais, se estivermos também atentos, acabamos por terem uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, para mim é uma honra estar aqui hoje. Obrigado. Então, começando pela primeira pergunta. Ok. Eu reparei no teu site que tu tens uma frase que me chamou muita atenção. A arquitetura não é um luxo, mas sim um direito. E eu gostava que tu partilhasses com a audiência o que é que te fez lembrar dessa frase. O que é que tu queres dizer com essa frase? Muito simples. A arquitetura existe porque o homem existe. Porquê é que existe a arquitetura? O homem necessitou de se abrigar. E depois ela foi desenvolvendo-se até chegar àquilo que nós temos hoje, que são volumetrias que se interligam em termos de estética. Mas a base é o teu abrigo. É tu chegares a casa e sentiste, ok, aqui eu posso descansar. Agora, a questão que se depreende é que nós temos o direito a ter uma casa que seja salubre. E quando eu falo numa casa que seja salubre, não estamos a falar de uma casa luxuosa ou de uma casa que sirva milhões a nível económico e que tu possas rentabilizá-la. Mas estou a falar de uma casa que te traga conforto térmico, acústico, que te permita descansar, que te permita teres ventilação natural, que te permita estar exposto ao sol, ou seja, tu teres aquilo que Condições de é a tua necessidade, habitabilidade. a tua condição básica. Precisas de beber água, precisas de comer, precisas de descansar, precisas de habitação. E se pensares bem, uma boa habitação também torna a sociedade melhor. É uma das questões de saúde pública que nós precisamos. Portanto, se pensarmos a arquitetura não única e exclusivamente como um direito individual, mas um direito coletivo, ela deixa de ser um luxo. E é esse o meu ponto, Que passa a ser um direito. que passa a ser um direito. Muito bem, essa ficou-me, essa frase. Muito bem. Então aí, ok. O que é que distingue para ti uma boa casa de uma casa verdadeiramente bem pensada? Vamos começar a entrar no teu tema. Ok, mas queres que eu pense nisso de uma forma global ou única e exclusivamente do ponto de vista da arquiteta? Não, eu quero que tu penses, que tu fales disso da forma que te apetecer falar. Vamos ver Ou isso. que achares mais pertinente. Uma boa casa já é meio caminho andado para tu teres uma boa vida. Ok? Certo. Desde que ela seja bem construída, que seja uma casa que tu sabes cuja estrutura está corretamente dimensionada e foi corretamente executada. Tu sabes que a nível térmico tens uma casa que responde às tuas necessidades. Tu sabes que a nível de umidades não tens esse tipo de problema. Portanto, todas estas patologias elas estão controladas. E é uma casa que te traz conforto. Agora imagina, tu tens uma casa que foi pensada de raiz
e que responda às tuas necessidades do teu dia-a-dia. Uma coisa é eu fazer uma casa genérica em que tu colocas uma família lá dentro e ela tem que se adaptar à casa. Outra casa é fazer uma casa, desenhar, projetar uma casa que é para ti, de acordo com as tuas necessidades e com aquilo que tu mais utilizas. Um exemplo muito prático. Pessoas que trabalham a partir de casa, trabalho remoto, é uma das coisas que nós temos mais desde que surgiu a pandemia. Certo. O que é que acontece? Muitas pessoas tiveram a tendência em criar espaços de escritório no quarto. O que é que isso faz? A divisão entre trabalho e casa não existe. Então tu não consegues desligar. Por que não criar na tua casa, quando ela é pensada de raiz, ou pensada pelo menos para mitigar algumas destas questões, um espaço em que tu trabalhas e um espaço onde tu descansas. Porque estas coisas têm de ser separadas. Tu tens de perceber onde é que começa o teu dia de trabalho, mesmo que seja remotamente, e onde é que começa a tua vida pessoal. Eu sinto isso, sabes? Por isso é que meteste Porque eu trabalho aqui... Não, eu meti isto aqui porque não havia outra alternativa. Isto supostamente era para ser um salão de festas, que era para não sujar nada lá em cima, e acabou por ser isto, estás a ver? E não é? Olha, eu acho que este podcast acaba por ser não digo uma festa, mas acaba por ser um evento. Sim, portanto, está a cumprir a sua função. Está mais ou menos. Não podemos dizer que não. Portanto, estás aí por um bom caminho. Não, mas tenho esse desafio, ou seja, eu tento organizar a minha vida durante a manhã, ir às fiscalizações, consultorias, onde tiver que ir, e normalmente à tarde estou em casa, mas há dias que é muito difícil, pelo facto de estar em casa e de estar a trabalhar a partir de casa, é aquilo que tu estás a dizer, às vezes é difícil eu conseguir, eu não tenho a mesma produtividade trabalhando aqui do que fora daqui, basicamente é isso. Eu sinto isso exatamente como tu. Pronto, a minha vida não está só ligada à arquitetura, mas posso dizer que sou muito menos produtiva quando estou em casa, porque acabo por... Há sempre coisas para fazer? Há sempre coisas para fazer, há sempre aquele momento que tu dizes, estou extremamente cansado, vou fazer uma pausa e a pausa prolonga-se. Mas eu acho que o pior nem é tu não conseguires gerir o teu tempo, é tu não conseguires perceber em que momento é que aquele trabalho termina para começar a vida do Bruno. Ou seja, tu és o Bruno durante aquelas 8 horas, que não é assim, nós sabemos, quando és empreendedor, mas é preciso perceberes que a partir daquele tempo, a tua casa tem de ser vivida com aquilo que tu gostas. Independentemente se é sozinho, se é com os teus amigos, se é a dar festas, se é a ver filmes, a jogar snooker, o que tu quiseres. Mas isso para mim é muito importante que aquela porta se feche. Agora imagina, alguém que necessita treinar em casa. Se calhar tem que haver um espaço que esteja só dedicado a isso. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas valorizam coisas diferentes. Exatamente, e portanto, para mim, aquilo que define uma boa casa é, uma boa casa serve muita gente, mas uma casa bem pensada serve-te a ti, e esse é o objetivo. Muito bem. Boa resposta. Então, e diz-me lá, oi? Isto agora é melhor ficar assim. Foi a sentença. É melhor ficar assim. Porque é que muitas vezes encontramos casas bonitas que depois funcionam mal, no seguimento do que tu estavas a dizer? Porque esse é um dos problemas que tu tens socialmente. As pessoas estão muito preocupadas que as casas sejam instagramáveis, se assim possamos dizer, ou seja, que elas respondam àquilo que elas veem nas redes, ou àquilo que elas veem em uma série de plataformas, e muito menos àquilo que elas necessitam. Certo. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas preocupam-se muito com eu quero uma piscina porque quero receber os meus amigos, e se calhar vão deixar para trás questões que são mais importantes. Como, por exemplo, se calhar devia ter feito um bom desvão sanitário, certo? Se calhar não devia ter poupado no capeamento. Se calhar aquele sistema ETICS, em vez de ser de 50, devia ter sido com 60. Mas não gastaram 100 euros no azulejo ou não sei quanto na cozinha. E o que é que acontece? Isto faz com que tu tenhas uma casa que esteticamente te responda 4, 5 anos, enquanto aqueles materiais estão na moda, e o prolongar do tempo. Não dá resposta porque o material passou, porque aquela imagem já não é assim, já seguiu uma nova tendência. Certo. O mercado neste momento cada vez tem maior velocidade nesse tipo de apresentação, mas uma casa que ela é bem pensada e o projeto está definido e está desenvolvido, tu consegues que ela vai sendo mutável, então tu consegues ir mudando. Por isso é que eu digo sempre aos clientes, vamos por partes. Vamos trabalhar bem a parte estrutural. O que é que tu precisas primeiro, não é? Exatamente. Vamos pensar bem. Primeiro, como é que é a vossa rotina? Exato. O que é que vocês fazem? Quais são os vossos gostos? Qual é a vossa profissão? Eu não estou interessada em fazer vida cor-de-rosa, novela dos meus clientes, mas eu quero perceber onde é que eu vou agarrar a narrativa. Quais é que são os espaços que tu tens de privilegiar? Exatamente. Toda a gente tem uma história. E a casa tem que contar a tua história. E eu tenho que a contar de forma silenciosa, então eu vou tentando perceber em gestos, até gestos das pessoas, quando elas estão em reunião, me vão dizendo como é que elas
como é que elas vivem, pequenas coisas que elas vão fazendo no dia-a-dia. E isso há locais que são cruciais, por exemplo, na cozinha, na casa de banho, na forma como a lavandaria pode ou não ligar com este tipo de núcleos úmidos, como é que se pode fazer ou não a transição entre espaços mais sociais para espaços privados. Certo. E isso faz com que o projeto dite como é que aquela casa vai ser desenhada. Claro que tem que existir uma mediação entre aquilo que é a parte estética, que é no fundo também a linguagem que os clientes conhecem melhor, porque é aquilo que eles, no fundo, também lhes chega mais a eles. E quando tu não conheces algo, o que é que tu vês? A superfície. Por isso as fotografias do Pinterest e aquelas coisas. É normal. Agora, há que sensibilizar o cliente e fazê-lo perceber. E também ter um bocadinho de paciência que é, ok, eu estudei esta área, eu domino esta área, e ele de certeza que dominará uma área que eu não domino. Então vamos fazer aqui aquilo que se chama troca de conhecimentos. E depois, é no fundo também um bocadinho o papel do arquiteto, que é educar a sociedade. No fundo é aquilo que tu fazes. Na parte da construção, eu tenho que fazê-lo na sensibilização daquilo que é o projeto. Se sou sempre bem sucedida, há batalhas que consigo travar. E se sou bem sucedida... Tenho aqui uma dessas para te outras perguntar. nem sempre. Agora, eu também tive uma boa professora, literalmente, que é com mediação, é com calma, é com paciência. As coisas vão... Cada batalha que eu vou ganhando, eu sinto que há uma micro-celebração. Até ao dia em que eu, se calhar, chego e ganho a guerra. Passito a passito. Com Muito calma. bem, muito bem. Ok, então olha, estávamos a falar do Pinterest. Até que ponto as redes sociais e plataformas como o Pinterest e o Instagram afetam diretamente o teu trabalho quando um cliente vai ter contigo? Diretamente. Ele se calhar leva logo folhas A4, olha, eu vi isto na net, eu quero uma casa assim. Não, mas pensa uma coisa, antes de ir ao Pinterest, sempre existiram. Basta ver as revistas de decoração, como é que se fazia nos anos 90. É verdade, tenho aí uns quantos livros certo? disso. Eu acredito que antes de existirem as redes sociais e existirem este tipo de plataformas, as senhoras de certeza, e os senhores também, mas eu lembro-me que as mulheres sempre estiveram um bocadinho mais ligadas a esta questão da decoração, também era uma questão cultural. Não digo que os homens não o tivessem, mas de certeza que viam este tipo de revistas e se calhar até chegavam a alguns gabinetes de arquitetura e apresentavam. Hoje em dia é mais rápido, tens o Pinterest. Como o Pinterest também tens outros bancos de imagens e até o próprio Instagram. Agora, a questão para mim é, o que é bom neste tipo de plataformas? É que as pessoas facilmente conseguem reconhecer-se em algum estilo ou em alguma imagem e dizerem diretamente o tipo de living, o tipo de forma de viver que elas apreciam. E tu consegues facilmente tentar entender se aquilo entra ou não na tua linguagem. Ok. Parte má é que às vezes as pessoas, como não têm essa compreensão do espaço e a compreensão dessa narrativa e de como é que as coisas se vão interligando e se vão transicionando, fazendo esta transição entre elas, o que é que acontece? Elas trazem-te referências e essas referências não são encaixáveis, percebes? Então, imagina, teres um quarto... No modo de viver que tu achas que elas têm. E não só. Imagina, às vezes trazem-te uma imagem que elas não têm a percepção que é impossível tu reproduzires. Primeiro, porque não tens a mesma orientação solar. Certo. Depois, porque não tens a mesma escala. E às vezes querem que eu enfie o recio na petesga. Eu estou a perceber. Isso não é possível. E depois, há linguagens que são mesmo... Imagina, que tu teres uma casa em inglês e em chinês, mandarim, no mesmo sítio, não casa, estás a perceber? Ou seja, ou casa muito bem e aquilo é feito de forma exímia e com mestria, ou então o que vai acontecer é que tens um cômodo com uma linguagem, o outro fala de outra forma e depois nada se entende. Certo. Esse é o problema deste tipo de então, e já plataformas. Agora, se me permites, que é... Imagina que chega lá um de ideias fixas. Como é que tu lhe dás a volta? Como é que tu lhe consegues transmitir o que me acabaste de explicar? Fácil. Ou não. Olha, há várias formas. A primeira é... eu tenho uma premissa que é... os clientes só podem escolher 3 imagens por cômodo. Isso já lhes delimita a escolha. Em vez de mandarem 20, estamos a falar de 3. Portanto, eles já têm que fazer aqui uma triagem. Eles sozinhos. Depois, há uma coisa que é, vamos agora escolher ou encurtar a vossa paleta de cores. Isto também já ajuda. E depois, muitas vezes, é explicar-lhes, ter este discurso, vamos imaginar, 20% continua a ser impositivo. Ok,
Então o que é que eu parto para? Vamos tentar meter isto. E às vezes o que acontece é, quando a pessoa entende a miscelânea ali, aquela viagem na maionese que está a acontecer, diz, ok. Siga lá, senhora arquiteta. Senhora arquiteta, se calhar tem um bocadinho de razão. Ainda acho que só me aconteceu uma vez em que isto foi completamente inglório. Porém, chegas a um ponto em que eu também tenho esta sensação. O cliente é que vai viver naquela casa e se calhar aquilo para ele faz sentido. Desde que esteja dentro das regras e dos regulamentos, imagina, tu agora se quisesses pôr aí uma parede amarela, pá, se calhar amarelo não é um bom exemplo porque tens um sofá amarelo, até podíamos fazer aqui um matchy-matchy, mas vamos imaginar que queres pôr, sei lá, cor-de-rosa, verde cor-de-rosa, alface. verde alface, pá, se calhar vou dizer, Bruno, se calhar não é a melhor opção, vai criar-te aqui algum contraste com a tua identidade. Mas eu quero, isto é meu, e eu, pois, efetivamente ele quer, isto é dele, e a cor verde não vai entrar contra um regulamento. Agora, se tu me quiseres começar a abrir aqui coisas e a mexer em estrutura, eu dizer, não, desculpa, aqui, este limite, não. Nós não passamos. Não permito, porque há uma coisa que é a tua ética e a tua deontologia. E quando isso começa a falhar... E o Neofer, não é? E o quê? O livro Neofer. Ai, sim, já nem vou entrar por aí. Eu já estou só a falar daquilo que é os teus valores enquanto profissional. Certo. Depois tens os outros, que são os regulamentos... regulamento o RGEU, o RGUE, sim, o REMAP. Okay? Sim, e vamos por aí, os PDMs, todas essas coisas simpáticas, todas essas bíblias que nós temos. Agora, estou a falar de uma coisa anterior, que é tu seres infiel a ti próprio. Estou a perceber. Pá, e aí já é complicado. Preferes não agarrar o trabalho? Há uma coisa que eu aprendi com uma arquiteta incrível que eu estou a estudar neste momento, que se chama Teresa Fonseca. Para desistir é durante o projeto, na obra nunca. Porque a obra é a materialização do teu projeto. E não há problema em tu chegares ao pé do cliente e dizeres, nós não combinamos. O projeto de arquitetura é como uma relação amorosa. Ou combinas ou não combinas. Pá, se a linguagem não funciona... Se não funcionar no projeto, não vai funcionar a seguir. Não vai funcionar a seguir. Porque se já há muitos problemas na fase de projeto, dificilmente tu vais conseguir ter um bom processo de obra. Eu percebo o que tu estás a dizer. Entendes? E é assim, isso pode acontecer com qualquer outro processo, com um médico, com um advogado, até, olha, com um profissional que tu tenhas a trabalhar dentro da tua casa. Pá, as pessoas são feitas de sinergias, são feitas demos-nos bem, funcionou, temos a mesma linguagem, temos os mesmos princípios, ou temos os mesmos pontos de vista e queremos chegar àquele local. Se não der, está tudo certo, simplesmente é admitir, olha, e eu ia-te perguntar, está a funcionar. Acontece muito? Já me aconteceu. Do estilo, olha, você é tão chato, isto para ti para dentro, né? Você é tão chato que eu não quero continuar a trabalhar. Senhor cliente, olha, desculpe, mas não vai dar, já acontece também. Felizmente ainda não me aconteceu assim tanto, portanto, só pode acontecer, segundo isto, só podem estar a acontecer duas coisas na minha vida, ou não tenho muitos clientes, ou então tenho muita sorte com os que tenho. Certo. Eu vou pensar que sou uma pessoa super lucky e então sou muito sortuda, portanto tem acontecido isso. Já tive uma situação, consegui para já levar as coisas a bom porto, porque depois também coloquei o meu coração ao largo e pensei, ok, isto pode não ser o meu estilo, mas isto não está a entrar em nada contra os regulamentos. Agora, senti que se calhar como profissional, como pessoa que estava a prestar o serviço, eu teria de colocar a minha forma de comunicar mais clara. Porque a responsabilidade também não é só do cliente quando a coisa não funciona bem. Certo. Eu acredito que, primeiro, testa a palavra culpa, acho que isso nunca te leva a bom porto em nenhum tipo de relação, qualquer que seja ou for, ou qualquer tipo de negócio. Prefiro a palavra responsabilidade e eu gosto de assumir a minha. E se calhar naquele ponto eu talvez não tenha comunicado bem ao receptor da minha mensagem. Então, se não comuniquei bem, vou tentar comunicar melhor. Agora, o que é que tu fazes? Os erros aprendem-se e num processo a seguir és mais claro, deixas, se calhar, as tuas condições mais claras e isso também vai fazendo com que tu tenhas uma maior triagem do tipo de clientes que vêm trabalhar contigo. E, na realidade, isso também é necessário a longo prazo, porque se tu fores aceitar tudo o que te aparece, tu próprio vais deixar de perder a tua linguagem, a tua identidade. Depois, de repente, só estás a dar resposta. E isso não me parece ser um bom caminho quando tu queres... Não é o que tu queres fazer. Para mim, não. Mas também sei que é necessário. Há momentos da tua vida e no início da tua carreira que é necessário. E também são importantes.
A experiência, o laboratório experimental também é importante para tu chegares ao caminho que tu queres. E isso foram precisos 6 anos para eu hoje começar a perceber que tipo de cliente é o qual eu trabalho melhor, qual é que me dá mais espaço para eu ter a minha identidade e até que ponto é que eu estou disponível para abdicar da minha identidade. E, portanto, há coisas que eu, neste momento, há dimensões de obras que eu aceito e outras que eu não aceito, por opção. Confirma-se que quanto maior, digamos assim, é a casa, mais picuinhas eles são a escolher as coisas? Mito. Mito? Mito. Mais liberdade dão ao arquiteto para poder trabalhar? Não significa que seja isso. A capacidade monetária do cliente não está sempre associada ao quão exigente ele pode ser com o projeto. Certo. O que é que acontece? Porque há tudo. Já me aconteceu ter clientes com capacidade monetária e dizerem tens free pass, e isso às vezes também é assustador porque tu ficas, ok. Será que ele vai gostar do que eu estou a fazer? Exato, porque até que ponto é que a minha linguagem é arrojada demais ou não? Mas eu prefiro arriscar, porque depois para mim torna-se mais fácil remover do que ter pensado, ainda podia ter feito isto. Ou o que eu fiz ainda não corresponde à expectativa do homem. Exatamente. Certo. Mas também já tive clientes, obviamente, que tinham uma ideia muito, muito fixa e só tinham aquele budget. Agora, o que eu acho interessante, aí é recorrente, é quando as pessoas dizem eu confio mesmo em ti, confiam. Esses são os mais fáceis de trabalhar. Esses são os mais fáceis. E depois acabam por ser mais exigentes no sentido em que querem tanto corresponder ao projeto que tu desenhaste que te vão pedir elementos. E é nesses casos eu aí cedo um bocado, porque eu penso, se o cliente percebeu o papel do arquiteto, a importância do arquiteto e o trabalho que eu desenvolvi, eu agora tenho que acompanhar... Já estás de coração cheio. Então eu tenho que acompanhar isto, é aí que eles me podem caçar. Mas não vejo que essa relação seja direta. Okay. É a mesma que me perguntares, quem são os clientes mais difíceis, os homens ou as mulheres? Características Por acaso distintas. não te ia fazer essa pergunta, mas já que falas nisso, sei lá, se calhar deve haver mais mulheres preocupadas com os pormenorzinhos da casa do que os homens, ou não? Mito. Mito também? Bem, quer dizer, eu não sou um bom exemplo, diga-se de passagem. Eu acho que os homens se preocupam mais com questões técnicas. Certo. Ok? Pronto. Se vamos ter... Impermeabilizações, coberturas... exatamente. Onde é que eu vou ter problemas no futuro em termos de... Lá está, onde é que me pode ir ao bolso mais à frente? Exatamente. Okay. Por exemplo, tecnicamente, esta fachada vai-me dar mais trabalho em termos de manutenção. O que é melhor? Ou seja, o custo pode ser maior agora, mas vai-me dar menos trabalho, porque não precisa, por exemplo, tens uma fachada ventilada. Certo. À partida vais ter menos custos de manutenção do que uma fachada em ATIC, se ela for bem... Sim, embora o investimento inicial seja maior. Exato, mas também sabes bem que tens outras vantagens. Eu sei. E já não vou só falar da parte estética, vamos falar da parte técnica. Sim, o arrefecimento da fachada, essas coisinhas todas. Agora, o que eu noto é que as mulheres são mais preocupadas com a questão da necessidade de organização. Como é que as coisas se organizam? É preciso espaço... A lavandaria não está numa ponta e a cozinha na outra. Assim. Portanto, ou seja, fluxos. Fluxos. Então, para mim, não é um ou outro que são mais difíceis, complementam-se. E acho que esse lado positivo feminino, esse lado, ou seja, essa energia mais preocupada com a questão da arrumação, que às vezes também se encontra nos homens, mas normalmente costuma vir mais pelas mulheres. São mais preocupadas, sim. E a parte mais masculina do casal vir com essa questão da técnica e do futuro em termos de custos ou, por exemplo, de eficiência energética, eu acho que são um complemento importante. Portanto, eu acabo por estar... ser ele ou ela... Sabes que eu, por acaso, não acho que seja um mais difícil que o outro. Eu, por acaso, sobre isso tenho uma opinião muito própria. Eu digo sempre isto a todos os donos de obra a quem eu faço fiscalizações, que é, até ao final das infraestruturas, tem que ser ali tudo certinho e direitinho. Depois, se quiseres meter uma cozinha do IKEA ou uma porta de 100 euros, eu não quero saber disso. Estás a ver? Eu tenho essa premissa. Eu sei que vai contra aquilo que tu fazes, eu sei. Mas também já percebi... Será que eu entro aqui em discórdia? Não, podes entrar, a ideia é essa. Mas também acredito, imagina, também sei daquilo que nós já falámos anteriormente, também sei que, se calhar dentro da panóplia de arquitetos que existem, ou com aqueles com os quais eu tive a oportunidade de privar, tu dás, se calhar tens uma preocupação pelos termos mais construtivos da coisa, e isso é interessante.
Não te preocupas só com o boneco, Não, estás pronto, a ver? é assim, E com a eu vou palmeira dizer- ali. É assim, sabes porquê? Não, mas queria saber. Porque a arquitetura é um serviço que se transforma num produto. E tu não consegues mudar esse produto como consegues mudar outras coisas na tua vida. Demora muito tempo para se pagar uma casa. Certo. Estamos a falar para o público em geral. E vamos avaliar a situação do nosso país atual. Portanto, a minha questão é, tu podes sempre mudar esteticamente ou melhorar esteticamente a tua habitação com o passar do tempo e até podes ter um movimento de sorte na tua vida para ganhar imenso e podes mudar uma série de materiais no interior. Mas, se tu não tiveres uma estrutura bem realizada desde o início, se tu não tiveres um isolamento térmico bem realizado desde o início, um bom capeamento, pá, tu vais ter problemas que tu nunca mais vais conseguir resolver. Tu podes mitigá-los, mas não os resolves. Engraçado. E isso Essa frase tem muito. direitos, hein? Essa frase tem É direitos. tua? Não digo que é minha, mas eu estou sempre a dizer isso. Ou seja, por exemplo, umidade ascensional. Se não ficar bem durante a obra, estamos a falar de meia dúzia de Alguém não euros. fez a permeabilização, devia ter feito. Mas estás a entender? Ou seja, é uma coisa que durante a obra, enquanto aquilo não está aterrado e com passeios à volta e não sei o quê, aquilo é peanuts, como se costuma dizer. Sim. Se depois não ficar, tu nunca mais resolves. Aquilo tu consegues, lá está, mitigar, também eu uso essa palavra. Tu consegues mitigar parte do problema, ou ocultá-lo. Também é uma das formas de resolver uma anomalia, às vezes só consegues ocultar. Agora, resolver definitivamente, nunca mais. Estás a ver? Por isso é que eu acho que, pá, se tens um budget, um orçamento que é apertado, então vai para aquilo que tu sabes que claramente, a longo prazo, vai ser muito difícil tu resolveres. Aquela ideia de o que nasce torto, tarde ou mal... nunca assim direito. Pronto. E depois, epá, vamos andando ok, agora não colocas um piso que era o melhor, uma gama topo. Metes mais tarde. Metes mais tarde, até porque mais tarde, depois isto também é, lá está, é isso que eu te queria dizer e vamos agora outra vez à questão anterior. As modas, se calhar daqui a 5 anos tu até vais dizer, pá, ok, esta cozinha serviu-me. Depois também é outra coisa, que tipo de espaços é que tu usas mais? Se calhar é nesses que tens que investir mais, porque são aqueles que tu vais usar mais. Eu não tenho vergonha de dizer isto, tu sabes que eu não gosto de cozinhar. Portanto, a mim se me puseres uma cozinha de IKEA, se calhar ela dura 20 anos. Certo. Mas, por exemplo, para mim, ter um espaço, o meu quarto, não ter uma boa relação com o exterior ou não ter conforto, é uma coisa que me incomoda. Da mesma forma que eu não vejo televisão no quarto. Portanto, por exemplo, a sala, para mim é um ponto onde eu gosto de ter conforto. Não gosto de cozinhar, mas gosto de receber pessoas e gosto de provar novos pratos. Portanto, se calhar a zona onde eu vou receber as pessoas vai ser uma zona onde eu me vou preocupar. Ou a minha zona de trabalho. Então, lá está, é também conseguires com o teu cliente dizer assim, ok, vamos então hierarquizar as necessidades. Já sabemos que estas são a base, é o esqueleto desta casa. A casa é como um corpo, não é? Ela respira, transpira, necessita de carinhos e bons tratos e também de vez em quando fazer um check-up. Então vamos trabalhar de dentro para fora. Se tiveres uma boa saúde, tudo o resto vai começar a aparecer na superfície. Portanto, tu depois vais trabalhando isso conforme vais andando com o tempo. Eu acho que é a melhor forma de tu pensares. Agora, claramente tu me vais dizer assim, se tiveres orçamento para tudo, claro que vou ser picuinhas, claro que sim, claro que vou querer uma carpintaria com um determinado pormenor, vou querer um puxador com um design diferente, os espelhos da parte elétrica... Eu, por acaso, essas partes não ligo tanto, confesso. Pronto, mas aí... Mas aí atenção, eu percebo, né? Não é? Aí tu, agora, atendendo à realidade do contexto que eu tenho, prefiro tomar esta posição. Na tua opinião, qual é que é o erro mais comum quando alguém desenha uma casa ou quer começar a desenhar uma casa? O que é que tu apanhas assim, tipo, pá, 95% acontece isto ou eles cometem este erro? Às vezes aparecem-me com algumas plantas desenhadas em Excel. Em Excel? Com os quadradinhos? Que engraçado. Mas pronto, eu acho que o grande... Agora falar... Há essas situações que são inusitadas. Às vezes, pronto, isso foi uma das coisas que eu tive que aprender a mediar internamente. Mas perceber que o cliente, muitas vezes, pensa que até está a fazer uma coisa, pá, muito proveitosa para o processo. Eu acho que o maior erro é querem tanto consumir esse tipo de referências que às vezes esquecem-se que as referências que trazem não são referências que, por exemplo, são adaptadas ao nosso clima. Depois tens que explicar.
Ou, por exemplo, vêem referências que o orçamento não permite. Isso acontece muito, é? Às vezes vêm com espaços demasiado sobredimensionados e depois isso vai retirar espaço a áreas mais importantes. Muitas vezes, como não têm conhecimento dos regulamentos, acham que aquilo pode ser realizado e esquecem-se que há uma coisa chamada acessibilidades. Portanto, que ninguém respeita. Essa também agora, é uma boa pergunta, que é, como é que metem, desculpa ter-te quebrado o raciocínio, mas eu faz-me confusão porque não há um projeto em que eu apanhe as acessibilidades no sítio certo. Como é que metem uma casa de banho de acessibilidades no primeiro andar, como é que a pessoa chega lá, supostamente, estás a ver? Percebes onde é que eu quero chegar? Às vezes onde eles metem as acessibilidades é aquilo, se formos a pensar, numa cadeira de rodas e não sei o quê, aquilo nunca na vida lá chega. Só mesmo na utopia. Olha, as acessibilidades é um tema delicado. Primeiro porque ele não pode deixar de existir. Certo. E depois porque, felizmente, a maioria da população não está em acessibilidades ou com necessidade de acessibilidades por mobilidade reduzida. Agora, imagina se tu passasses, se calhar, um dia na pele de uma pessoa com esse tipo de necessidades, e não estou só a falar de uma cadeira de rodas, estou a falar de alguém que tem uma percentagem de invalidez e que tem dificuldades em locomoção. Ou, nem vamos só por aí, vamos pensar outro tipo de uma pessoa que tem perda de visão, pronto. Depois também são casos mais específicos. Eu acho que às vezes falta um pouco de empatia para perceber porque é que aqueles regulamentos existem. Eles existem porque infelizmente temos esses casos e, portanto, temos que dar resposta a essas pessoas porque são tão pessoas como as outras. E a arquitetura não é um luxo, é um direito. Agora, existem duas situações. A primeira é que as acessibilidades, no meu entender, nós devemos tentar respondê-las desde logo no início do projeto, porque é para ir arrumando a casa. E como é um regulamento que é obrigatório, estamos a falar de habitação de raiz, ok? Depois existem as exceções quando são por direitos adquiridos. Mas eu tento sempre arrumar esse programa logo no primeiro piso e ser o mais rapidamente possível e tentar resolver a casa nesse sentido. Agora, às vezes o que acontece pode vir ou por um estudo do cliente que realmente tem, entre aspas, essa exigência e tu, entre aspas, tens de ajustar esse programa para uma zona não tão eficiente nesse sentido, no caso da resposta projetual. Ou outras vezes o projeto pode obrigatoriamente, por alguma questão, levar-te a isso. Isso não me aconteceu a mim, mas já aconteceu num projeto, não ainda comigo diretamente enquanto autora, mas já me aconteceu num projeto que eu estava a trabalhar, em que, imagina, o lote era muito estreito e tu tentavas colocar o programa, por exemplo, como garagens e arrumos que eram menos interessantes para dar resposta numa rua de sentido único, dar resposta, e depois não havia forma a não ser conseguires passar esse programa para o piso 1. Ou seja, já não conseguias entrar em resto de chão, tinhas que o passar para o piso 1 e depois tinhas que mitigar com a plataforma, naquele caso tinha mesmo que ser uma plataforma. Agora, quando é pensado de início e é possível, é logo das primeiras coisas que deves colocar, porque é muito mais fácil e até se tiveres que adaptar... É a coisa mais condicionante no teu desenho, não é? No fundo é porque tu tens medidas mínimas, tens zonas de estacionamento da cadeira, tens zonas obrigatórias de rotação e depois há 3 coisas que são sempre necessárias. É acesso à cozinha, acesso a um WC completo e acesso a um espaço que se possa transformar num quarto. Portanto, o ideal é teres um quarto sempre, neste caso, no resto de chão. Mas isso pode acontecer e há uma coisa que nós esquecemos muito. Nós hoje temos aqui uma idade fantástica, mas felizmente vamos chegar a pessoas idosas. E essas questões da mobilidade condicionada não é só para quem está em cadeira de rodas. E nós esquecemos isso. E temos uma das populações mais envelhecidas. É verdade. Eu falei da cadeira de rodas pelo simples facto de, num boneco ou no desenho de uma casa de banho, tu neste momento, corrige-me se eu estiver enganado, tens uma circunferência de 1,20 m. E meio. 1,5 m, ou seja, tu para colocares uma casa de banho completa, a casa de banho já é quase um quarto de banho. Mas há exceções. Se tu tiveres, por exemplo, a base de duche ao mesmo nível do piso, tu já consegues rotacionar sobre a base de duche. Ok. Isso ou seja, depois há uma parte também
do lavatório, agora tinha que ir ver porque Então tu estás a dizer que o facto dela ir para o primeiro andar é porque não deu para resolver no resto do Às vezes podes não conseguir resolver. Ok. Por exemplo, tens um lote super estreito. Certo. E só 3,5 consegues, metros para cada lado. por exemplo, e só consegues pôr o teu Sala e carro. cozinha. Vou dar um exemplo, olha, imagina, vou dar o exemplo mais extremo, tens um lote a estilo Tóquio, em que só consegues pôr o carro em entrada para a casa e tens que fazer o desenvolvimento todo por andar. Para cima. Sim. Percebes? Por exemplo, nesses casos, se for uma reabilitação, já não vais ao regulamento das acessibilidades com o 1,5 m, vais pelo 1,20 m. Certo. Pronto, pensando que não reduz-te em muito o espaço que tu precisas para rotacionar a cadeira. Mas é preciso ter direitos adquiridos sobre isso e demonstrar e mostrar que foi tudo aconteceu. Ou que tens esses direitos adquiridos relativamente ao início da construção ou que não estava ainda em vigor o decreto. Okay? Agora, em habitações novas, primeiro é preciso, ou de raiz, é preciso perceber as condicionantes do terreno. Pá, e há momentos em que efetivamente isso pode acontecer. Se não puder, ótimo, eu prefiro tentar resolver esse problema, não é um problema, é essa condicionante desde o início. Da mesma forma que tu desde o início tens que ter a condicionante dos 3 metros. Dos 3 metros. Pronto, percebes? Portanto, eu acho que eu em vez de ver isso como... Eu não gosto nada de ver as coisas como um problema, porque começas logo o processo com... ali com coisas que não são fixes, estás a ver? Então, eu prefiro perceber. Isto são desafios aos quais eu tenho que responder. E a arquitetura é feita de regulamentos. Então, vou primeiro tentar responder aos regulamentos e vou arrumá-los. E dentro disto... O que é que eu vou inventar? O que é que eu vou inventar? Sabes quando tu não tens quase nada em casa no frigorífico e tens que inventar uma receita brutal? O desafio está aí em fazer mais com menos. Misturas azeitonas com feijão frade. Pronto, já sabes que eu ia ser péssima porque não é a minha praia. Mas é um bocado esse o exercício que tens que fazer e é também esse o desafio. Às vezes, se a resposta não é melhor, pode não ser, mas eu também só te conseguia dar uma resposta mais efetiva e mais apurada, vendo o projeto em questão e também entendendo as motivações do projetista sobre esse projeto. E não te esqueças que também pode entrar, não sendo ilegal, pode entrar também a vontade do cliente dizer que quer isso no primeiro andar. Certo. Se dá jeito, se resolve da forma mais eficaz, talvez não. Se era necessário, possivelmente, dependendo do processo. Dou-te um exemplo concreto. Tenho umas casas que têm lá a casa de banhozinha no primeiro andar com o tal raio de curvatura de 1,5 m, mas depois a largura das escadas para ir do resto do chão até lá acima é 1 metro. Não é coerente, percebes o ponto? Não tens opinião. Preferes não comentar? Há aqueles momentos em que eu já percebi. É interessante. É interessante o que estás a dizer, não é? Ok, boa. Também é um bom ponto, como diria a minha professora, desde pequena, é um bom ponto para refletirmos. Um bom ponto para refletirmos. Ok, boa. Há alguma tendência atual na arquitetura que aches que esteja completamente sobrevalorizada? Minimalismo absoluto. Caixotes. Eu chamo-lhes caixotes. Eu acho que... tu viste aquele documentário sobre a IKEA e como é que o mundo está a mudar com o facto de quase todas as culturas estão a perder um pouco a sua cultura porque... É tudo chapa 5. É tudo chapa 5. Não, por acaso não. E então é um bocadinho isso que eu sinto na arquitetura, que é a ideia de regionalismo está-se a perder. E há coisas que... Não estou a dizer que temos que agora fazer todas as casas tipicamente tradicionais e telhadinhos. Sim, mas uma casa aqui é igual a uma casa em Águeda. Agora, a verdade é que estás a perder um bocado essa identidade. E depois, eu acho que as pessoas querem tanto que as casas sejam instagramáveis e sejam tão bonitas como capa de revista que deixaram de ser vividas. E isso a mim faz-me alguma confusão, porque assim, tu não consegues ter uma casa, penso eu, a não ser que sejas uma pessoa que tenha alguém toda a hora a limpar a casa e a arrumar tudo, eu acho que é impossível tu teres uma casa, tudo organizado a um ângulo específico. A casa é para ser vivida e há momentos em que se calhar vais ter uma manta aqui que está fora do lugar. Quantos desses momentos? Olha, na minha casa são todos.
Por isso é que há tanta Eu discussão. hoje levantei-me às 6 da manhã para ver se tinha isto mais ou menos arrumado. Só para eu dizer, olha, sim senhora, está dentro dos parâmetros da Não, aqui da normalmente está arquitetura. sempre assim. Lá fora ao jardim é que não dava assim muito Sim, grande mas coisa. se tivesse de dizer, seria essa questão do maximalismo, da maximização do minimalismo. Ou seja, essa obsessão pelo minimalismo. Eu acho que faz sentido, mas é como tudo, o caminho de meio é o mais Nem tanto ao saudável. mar, nem tanto à terra ali. Acho que sim. E até porque o minimalismo não significa tu utilizar só brancos, metais ou seja, cor branca, O 7016 preta, nas janelas. E tudo de metal, ou tudo madeira só assim, estás a ver aquela cor melzinha. Não, podes usar minimalismo com cores e com outras peças. Lá está, até o que é que também... padrões? Não, Eu fiz de propósito. Não digo que não, contudo, porém, no entanto, eu tenho muita dificuldade em lidar com padrões. Mas isso já é uma característica minha, mas não posso dizer não posso negar uma ciência a partir da que eu desconheço. Portanto, acredito que hajam pessoas que consigam trabalhar Muito bem. um lado minimalista com padrões. Então, e outra coisa, qual é que é o detalhe que 90% das pessoas não valoriza, mas que faz toda a diferença? Uma coisa gratuita que se chama luz natural. É verdade. É? Temos poucas Velux e poucos Chaguões. É verdade o que tu estás a dizer. Não, eu estou a dizer não precisas de ir aí para as Velux, etc. Eu estou a falar, vê uma coisa, se a casa for bem pensada do início, com uma boa orientação solar, Tens de ter janelas maiores a sul do canal, eu percebo o que pronto, estás a dizer. ok, já estás aí a mitigar uma série de problemas da térmica, da exposição Sobreaquecimento, solar, ok, pronto. excesso de arrefecimento. Sim. E consegues tirar partido de uma coisa que se chama eficiência energética, ok? Gastares menos energia para teres conforto dentro Agora, de casa. diz-me uma coisa, porquê é que nós somos tão felizes em Portugal? Porque por acaso temos sorte e isto não é muito extremo, porque se fosse extremo estava tudo tramado. Sim, mas tens luz e tens sol. Certo? Tens muito mais sorte, por exemplo, que países nórdicos, nesse Sim, sentido. eu era infelicíssimo se fosse viver para a Inglaterra. Não sabes, já lá foste. Não, mas acho que não gostava. Aquilo é tudo... Estar a ver tipo o céu sempre cinzento e não sei o que, não então, sei mas se... agora há uma coisa que eu comecei a reparar ultimamente, que é, há muitos países nórdicos em que as pessoas estão a começar a pintar as casas com cores no interior. E eu pensei, bem, será que isto é uma moda? O sol está dentro de casa. Elas têm que puxar a luz, de alguma forma. Pai, tu és mais feliz quando tens luz natural. E eu também percebi isso na empresa. Apesar de às vezes ter espaços em que as pessoas tinham locais mais bem isolados para trabalhar, porque podiam estar, imagina, em células, o facto de não estarem em contacto com a luz natural, eu sentia que diariamente elas perdiam uma certa energia vital. E eu pensei, epá, não, isto não faz sentido. Vamos para toda a gente, prefiro trabalhar um open space e trabalhar acusticamente isto melhor, mas as pessoas estão ali, vêm luz, vêm exterior. Isso é de um, Mas sabes que isso tu estás a dizer... luxo. Que se tu não aproveitas a luz natural, ela é gratuita. Eu estou-te a perceber. Agora, o que eu acho é que, como é que é dizer? Tu há bocado estavas a dizer que nós aqui somos muito felizes e não sei o quê. Eu acho que, como é que é dizer? O queixume do português e não sei o quê, com o sol que temos, se calhar devia ser mais feliz que aquilo que é. E normalmente está sempre a reclamar. Mas tu és um país de fado. Um país de fado. Pois, drama, né? Não, o fado tem uma não. O fado tem um saudosismo que tem a sua beleza. Pronto. Então vamos olhar para isso também com a sua beleza, ok? O saudosismo, a saudade também tem a sua parte certo, bela, certo, não é? Certo. A sua parte lírica, a sua parte poética. Agora, para determinados momentos, noutros momentos também podemos olhar para a parte bonita. Nós também temos outro tipo de cultura que é alegre. As danças tradicionais. É verdade. É ou não é? Okay. Quando toca a ajudar os outros, quando Pronto. toca aqueles Portanto, momentos tipo... Eu acho que, resumindo, e para te dar assim uma resposta objetiva, luz natural. Acho Luz que natural. não é aproveitada ao máximo como poderia. Boa. Já viste que as grandes obras de arquitetura têm sempre esses pontos? Tem sempre pontos de luz natural. Olha, vê uma coisa. Eu podia meter aqui um bocado de técnica e dizer-te que os vidros, que as aberturas numa cobertura para dar luz natural podem trazer outro tipo de anomalias, se não forem bem executadas, mas eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. Se tiveres quanto mais luz natural, menos gasto energético vais ter dentro de casa. Imagina, eu não também entendo isso. Por exemplo, eu podia ter posto agora numa habitação uma Velux num sítio específico e desenhei-a e estava contemplada. Depois cheguei à obra e disse, olha, vamos retirá-la.
Porque eu sei que possivelmente não vai ficar bem vedada, vai-nos trazer aqui problemas e aquilo que nós poderíamos ganhar, eu prefiro ganhar de outra forma. Certo. Ok? Eu também vou-te já dizer, há momentos em que temos que tomar uma decisão técnica. Agora, que é um dos elementos mais bonitos e escultóricos da arquitetura, é. E tu chegas ao Museu de Serralves e vês uma obra de Álvaro Cisa Vieira em que ele, pronto, primeiro é um mestre, depois faz as aberturas posteriores de uma forma exímia e além de tu olhares para um jardim que é belíssimo, tens espaços iluminados de forma natural, epá, que é incrível, não consegues negar. Por exemplo, para mim, em Lisboa, quando eu vivi em Lisboa, uma das coisas que mais prazer me dava quando eu ia para o ateliê era a luz da manhã. Aquela luz é única. Para mim era um privilégio ver aquilo era uma luz cinematográfica. Tu dificilmente encontras outra cidade com uma luz como Lisboa. E tu que és apreciador de filmes, sabes perfeitamente que há cenas específicas de determinados filmes que são filmadas em Lisboa, porque ali há aquela luz. Como se calhar nos países nórdicos há outros fenómenos naturais que vão lá especificamente para os filmar. Portanto, respondendo à tua questão, luz natural. Muito bem. Boa. Mudando aqui um bocadinho. Como é que é na prática a tua relação ou a relação de um arquiteto com o engenheiro civil? Quais é que são os desafios? Se é que há desafios? Como é que funciona isso? Sabes, não, isto sempre se disse toda a vida. Pá, isto arquitetos e engenheiros e não sei o quê, andam sempre às turras. Sempre se disse isso um bocadinho. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Tens muitos desafios? Não estou a falar do engenheiro que tens lá na empresa a fazer-te as especialidades. Estou a falar do engenheiro fiscal que acompanha a mesma obra que tu. Tranquilo? Opa, lá está. Tens tido sorte. Tenho tido sorte. Não, eu acho que existem duas situações. Primeiro, eu não acredito nesta ideia de rivalidade. É uma idiotice nós estarmos a pensar e irmos com essa mentalidade. Somos equipas, temos de trabalhar em conjunto e é assim, eu estou no desenho do projeto e há alguém que tem que calcular a parte estrutural, a parte térmica, a parte acústica. Para aquele desenho. Somos necessários. Eu quando tenho uma dúvida, e tenho muito para aprender, eu ligo logo aos profissionais. Muitas vezes estou a desenvolver o projeto e já para não estar a apresentar ao cliente uma coisa que eu possa ter dúvidas, se pode ou não encarecer o projeto aquela opção, falo logo diretamente com as pessoas, começamos a trabalhar de raiz. E às vezes dizem assim, olha, não há problema, não há problema porque em vez de colocarmos o pilar aí, olha, colocamos aqui, trabalhamos a estrutura de outra forma. Ok, brutal, eu fiquei a saber que podia fazer aquilo de uma outra maneira, e mantenho uma boa relação com o meu colega, porque também não há necessidade de eu estragar, não há necessidade de ele me estragar a parte da arquitetura. E depois também há uma coisa, eu gosto de fazer uma mediação, quer seja com os clientes, quer seja com os engenheiros, e digo assim, eu aceito este pilar aqui, mas este aqui, em troca tiras-me este daqui, estás a ver? Porque depois também a arquitetura tem estas brincadeiras, tu às vezes consegues esconder a parte estrutural. Ou seja, tu às vezes tens que mexer na coisa para lhes ganhares o respeito e tem que ser, isto não pode ser tudo para um lado, tem que haver aqui uma, ok, agora concordo contigo, agora deixa-me fazer à minha maneira, tem que ser um bocado assim. Agora, em termos de desafios nesse sentido, é mais na obra. Não, isso sim. Percebes? E quando vou à obra, eu antes de tomar uma decisão gosto de ouvir as pessoas, por muito exaltadas que elas estejam. Sabes? Eu faço assim Não as deixas respirar? Ou elas é que não respiram? Não, eu deixo-as respirar e deixo-as extravasar à vontade. Eu é que respiro antes de entrar, percebes? Já percebi. Pronto. E ouço, e depois, quando tenho muita gente e equipas diferentes, gosto de ouvir todos. Que é para depois sinalizar, tem que ir por ordem de prioridade, que é, por exemplo, tens alguém que precisa de entrar naquele momento e o a seguir depende do trabalho do primeiro. Então eu tenho que primeiro explicar à pessoa A, para depois poder entrar à pessoa B, para depois tirar a dúvida à pessoa C. Certo. Agora, há pessoas que são mais desafiantes que outras e muitas vezes o que eu digo é, olha, eu sei o princípio do sistema, eu sei como ele funciona. Agora, existem centenas de empresas a criar este sistema. Então o que eu lhe proponho é, explique-me como é que aplica o sistema através da sua empresa e eu, juntamente consigo, vou tomar a melhor decisão relativamente a este projeto. E assim fazemos, diz-me quais são as vantagens e eu consigo dizer onde é que eu posso ceder enquanto autora. Às vezes pode ser na métrica, outras vezes pode ser na cota, sei lá. Estou a dar aqui exemplos, estou a pensar em coisas específicas e exemplos que me aconteceram. E depois as pessoas percebem, ok, há aqui flexibilidade,
ou há aqui espaço para que esta pessoa me entenda como profissional, eu também fico a perceber quais são as dores deles e os desafios que eles enfrentam, e por outro lado, aquilo que eu tento passar é, ok, agora tu também tens que ser tens que mudar alguma coisa, que é, no mínimo, perceberes que o projeto está assim por alguma razão, então, ok, temos que chegar ao meio ponto. O caminho do meio é o caminho mais saudável. 200% de acordo. Muito bem. Estavas à espera que eu dissesse, meu, andamos a puxar os cabelos uns aos outros. Não, repara, imagina, como é que é dizer? Eu nunca tive assim desafios, eu tento fazer um bocado como tu. Ai pá, mas veja lá, e a gente coisa, e eu tento fazer assim também. Agora, eu conheço casos, não aconteceu diretamente comigo, mas imagina, quando chega à parte do dinheiro, Pois, mas imagina, isso... tens lá um fiscal daquele, nós em termos de fiscalização, eu não quero saber das contas do cliente, isso é uma coisa tua, eu só me preocupo a parte técnica, estás a ver? Pronto. Mas eu conheço aquelas obras assim maiores e não sei o quê, o fiscal, aquilo ali, o que é que tirou, o que é que pôs, é tudo ao cêntimo e não sei o quê. E os burburinhos que se ouve falar tem muito a ver com isso. Mas o arquiteto que existe, mas nós não temos budget e não sei. É esse tipo de burburinhos que eu estava a falar, estás a ver? Então, mas se não têm budget, há duas coisas aí que falharam tira claramente. fora... Não, então, mas aí há duas coisas que falharam claramente. Então, onde é que está o mapa de quantidades de trabalhos? Onde é que está um eventual o projeto de execução? Pronto, mas aí eu já sou dura. Porque aí há uma coisa que é, lá está, a questão do papel. Por isso é que eu digo que aquilo que tu fazes é importante. E por isso também é importante que o meu papel como arquiteta seja, de certa forma, passar educar a sociedade para essas questões. O cliente tem tendência a esquecer o projeto de execução e o MQT, o mapa de quantidades de trabalhos. Porquê? Porque acha que é um custo adicional. Que é não, tem a certeza. Ele acha que é um gasto. Exato. Mas muitas vezes o licenciamento, o projeto de execução e o mapa de quantidades equivale a quanto? A 5%? Milhares de euros de poupança em obra. Não. Vamos apresentar a 5% do investimento que ele vai fazer na habitação dele. Ok, sim. E 3 ou 4. Ok? Sim, entre os 3 e os 5. Diz-me uma coisa, o que é de 3 a 5% um Nada. gasto em planeamento? Isso é igual à impermeabilização, é para aí 2%. Então, mas é isso que o problema das pessoas é este. Em Portugal há esta falta não vem utilidade. De conhecimento e investimento. Em várias áreas, mas na parte da construção é esta. O que é que significa 5% do teu orçamento num bom planeamento que mais tarde não vais ter uma derrapagem de 20% na tua obra, que é o mais fácil de acontecer? Mas eu tenho uma resposta para isso. Porque é no início da obra. E tu no início, por isso é que há muita gente que não faz projeto de execução, porque uma coisa é tu gastares, 10 mil euros num projeto. Mas estás a pedir a essa pessoa, eles não veem essa mais-valia, estás a pedir a essa pessoa que sem levantar uma pedra meta mais 10 ou 12 para o projeto de execução, há muita gente que não vai nisso, é como a história da fiscalização. Quantos é que tu conheces que, bote cá 200 ou 300 euros e os homens nem aparecem? Porque os próprios donos de obra também não valorizam isso. O que é que tu gostavas que todas as pessoas soubessem sobre arquitetura? Ou seja, se tu tivesses que, de tudo aquilo que tu fazes, conseguis passar uma única mensagem ao Zé Povinho, digamos assim, o que é que tu gostavas de passar? Estou a falar de legado. Qual era a marca que a Ana Rita Gomes gostava de deixar no desenvolvimento do seu trabalho? Que o papel do arquiteto não é um capricho, ele é necessário. Ok. Entendes? E que esse tipo de trabalho que nós fazemos não é só fazer um boneco. Há um estudo associado, há uma dedicação associada. Eu posso dizer que todos os dias de manhã, e tens aqui plateia que não me vai deixar mentir, eu procuro perceber o que é que está no mercado, que tipo de materiais estão a sair, quais são as notícias de arquitetura, gosto de ver que tipos de concursos é que estão a sair, que tipo de empreendimentos é que estão a sair. Reservas um espaço do dia, Sim. Da manhã? Sim, quem veja as notícias da manhã, as tragédias que estão a acontecer, eu vou ver o que é que se está a fazer de bom na arquitetura. Estou sempre a desatinar com os meus pais com isso. Eu sempre que vou à casa deles almoçar, a televisão está sempre ligada no raio da CMTV, pá. Eu estou-lhes sempre a dizer, mas isso, as nossas células ouvem os nossos pensamentos. Como é? Exato, as nossas células ouvem os nossos pensamentos. Mas eles estão sempre com o raio, mas continua, desculpa. Mas não vai melhorar. Lamento ser eu a dar-te esta informação. Não vai melhorar. E tu, quando chegares à idade deles, vais ser provavelmente parecido. Achas que vai ser igual? Mas eu nunca me interessou, olha que eu não vejo assim muita... Não gosto Agora. de ver. Ok. Agora. Pronto. O tempo dirá.
Mas acho que tem que ver, mas efetivamente tem muito que ver com isso, que é uma coisa que me deixou um bocado no início da minha atividade de forma independente foi, pronto, você está aqui para passar o papel. Não, eu não estou aqui para passar um papel. Já disseram isso? Já. Ui. E eu ouvi uma, duas, à terceira disse, não consigo. Tenho que responder de forma elegante, mas tenho que responder porque lá está. É também um bocadinho o meu papel, tem essa questão pedagógica. Eu tenho que passar às pessoas que, primeiro, os profissionais não são todos iguais e, portanto, vais encontrar bons e maus profissionais em qualquer área. Existem pessoas mais ou menos acessíveis em qualquer área. Epá, e no fundo nós não servimos só para passar um papel. Olha, digo-te já, uma coisa que eu não faço são as chamadas assinaturas de favor. Lá está, ética e deontologia, não faço. Portanto, assinar e não aparecer. Não, eu tenho que estar envolvida no processo. Eu sou aquela pessoa que tem que perceber o que foi feito, como é que está a ser feito durante a obra. Partilhamos da mesma opinião. Não, tenho que saber tudo. Por dinheiro nenhum. Não. Eu prefiro sair prejudicada, mas eu quando me vou deitar, eu gosto de me deitar com a minha consciência tranquila. E quando trabalho com um bom profissional também não ganho comissões sobre os profissionais com que trabalho, mas gosto de trabalhar com eles porque para mim a base da confiança é importante. Agora, se me perguntares, esse legado é, o trabalho de arquiteto não é um tipo que é artístico e que tem uma visão muito engraçada e faz umas coisas giras, não. Há malta que diz que eles são assim um bocado esquisitos. Como diz o meu irmão, nós somos uns esotéricos. Uns esotéricos. Se ele é sempre com essa malta das artes. Não, pá. São raros, são esquisitos. Não somos. Há uma coisa que um professor meu, que é um excelente arquiteto, do Ateliê do Corvo, me disse no início da minha formação, que foi: a arquitetura não é um trabalho, é um modo de estar na vida. Portanto, tu nunca te associas de ser arquiteto, ou seja, eu não chego às 6 da tarde, tiro o meu blazer de arquiteta e agora vou ser a Ana. Não consigo dissociar isso. Em qualquer espaço que eu estou naturalmente a ver pormenores, a ver, epá, gosto daquele material, será que aquele material é engraçado? Olha, eu se calhar não fazia assim, fazia daquela forma. Interessante, para estar ali aquela umidade é porque se calhar... Então estás-me a dizer que para ti é difícil desligar. Não desligas, porque é intrínseco, é teu. Então, mas isso não é coerente com o que estavas a dizer há bocado. De quê? Então, como é que é dizer? Tu desenhas casas para garantires uma funcionalidade para, por exemplo, uma pessoa como eu, que trabalha a partir de casa, ou grande parte do tempo a partir de casa, possa, dentro da própria casa, ter espaços para fazer essa separação. Mas depois tu própria vais a um café e não consegues fazer isso. Não estou ali a avaliar e a desenhar o café. Agora imagina, tu achas que algum filósofo ia deixar de filosofar porque ia tomar um café? Claro que não, isso faz parte, transpira contigo. Naturalmente, por exemplo, se eu for... Atenção, eu estou a falar, mas eu também estou... Esquece. Aposto contigo que eu vou a um restaurante jantar e começa a ver os materiais. Logo, olha, estás a ver, aquele ali não aplicou nada bem aquilo, cagando a totó. Não, é verdade. Isso e eu vou dizer assim, se fosse eu tinha escolhido outra cor. Não é... Claro que não é uma coisa constante, mas... Às vezes desligas e também estás só a ver outra coisa qualquer. Mas, é difícil mas tu não teres a arquitetura dentro do que tu fazes todos os dias. Assim como não também consigo. Para mim não é difícil, ou melhor, assim como para mim também é difícil, desligar, não está sempre... Isso tu estás a dizer. Eu vou a um sítio, eu salta-me tudo à vista. Eu já te disse no outro dia, eu nasci com um scanner nos olhos. E eu mesmo que não queira, as cenas aparecem, estás a ver? E pronto, mas isso, por exemplo, isso não é mau. Eu acho é que a parte do desligar do trabalho, o que eu quis dizer foi, eu dou para mim às vezes às 11 da noite a receber e-mails, porque estou em casa desde as 3 da tarde. Está bem, mas isso aí é outra coisa. Calma. Uma coisa é o meu trabalho de arquiteta. Isso é que eu ainda não consegui resolver. Isso eu desligo. Outra coisa é eu ser arquiteta. Desligo, não, esquece. É fácil. Para mim é. Eu agora arranjei outro telemóvel. A partir das 7, a partir de uma determinada hora eu não respondo. Porque eu tenho que preservar a minha saúde mental. Agora, eu desligar-me dessa coisa da Ana arquiteta não consigo. Se for preciso, estou a ver um documentário de arquitetura. Mas isso não é para um cliente, é para mim. Porque é uma coisa que me dá prazer. É para assimilar este conhecimento. Antes vou para o quarto e se calhar estou a ver um livro de arquitetura. Estou a ver uma monografia e estou a ver pormenores construtivos. Mas não é como ideia de ai meu Deus, tenho que estudar para saber mais, para aplicar isto numa obra. Não, aquilo dá-me gozo. Eu não consigo dissociar... Isso está-me na pele, não dá. Isso leva a uma outra pergunta.
já que estamos aqui nos futurismos da vida, como é que tu vês as casas daqui a 20 ou 30 anos? Vão continuar a ser super, hiper, mega minimalistas? O que é que tu achas que vai acontecer? Vamos voltar à arquitetura clássica de telhados inclinados? Não sei, porque eu não trabalho nem com achismos e infelizmente não tenho bola de cristal, mas posso dizer o que é que eu gostava. Opa, vou-te contar um segredo. Diz lá. Mas depois vai... Está bem. Então é assim, sabes quando tu podes dar um superpoder a uma pessoa? A maioria das pessoas... Tu gostavas de saber o futuro? Não, exatamente o contrário. Eu adorava voltar ao passado. E as pessoas dizem-me assim, o passado não muda. Pois é, mas há muita coisa que tu podes aplicar no futuro com a história. E eu adorava ter privado com algumas pessoas. E então alguns arquitetos... Eu adorava. Faz-me lembrar aquela cena do... Para que é que eu quero saber o futuro? O futuro eu saberei quando lá chegar. Agora, a história, eu queria saber com exatidão. Será que aquilo aconteceu mesmo? Estou a perceber. Ia-me dar muita jeito para a minha tese de doutoramento. E digo já. Ok. Boa perspectiva. Essa eu não sabia. Não é esta, é Mas este. posso dizer o que é que eu gostava? Eu gostava de trabalhar... porque nós não podemos... Então não te interessa saber como é que vão ser as casas daqui a 20 ou 30 anos? Não, interessa-me. Eu não disse isso. Não, estou a perguntar. É só para não fugir à pergunta. A questão é, eu acho que era muito interessante percebermos a nível energético, tirarmos mais partido de uma energia verde e autónoma. Nós não nos podemos esquecer que estamos cada vez mais a ter esses desafios. Sim. Temos que ter cada vez mais consciência de materiais da região, porque lá está, perdeu-se muito essa ideia da tradição e grande parte da sustentabilidade não passa só por utilizar materiais sustentáveis. Só no pior é que continua a ser de xisto. Passa por utilizar os materiais da região. Porque às vezes o custo de tu trazeres um material eco é superior ao material que tu tens ali da região. Portanto, se ele foi utilizado por ali, alguma coisa... Sim, não há nada que os distinga. Exatamente. Tu vais ver 10 casas espalhadas em 10 distritos e elas são tudo igual. Eu percebo o que estás a dizer. E se toda esta questão da inteligência artificial, da parte da robotização, toda esta da computarização vem, ok, então também tiremos partido para perceber como é que podemos mitigar esses gastos e tornar a nossa casa mais funcional, mais... autossustentável. Exatamente. Okay. Agora, em termos de aspecto, será difícil porque eu acredito que nós ainda não conseguimos seguir para um movimento da arquitetura definido, como tu viste ao longo da história. Tu ainda estás aqui num momento, de certa forma, de experiência, mas depois também acaba por ser tudo muito parecido. Por isso é que eu estava a dizer a questão do minimalismo extremista, não é? Desta coisa de ser, ok, tudo uma caixa. Mas as caixas também podem ser diferentes, também podem crescer para outro tipo de coisas. E tu vês que há ateliês que conseguem... Achas que vamos ter casas cilíndricas ou redondas? Já temos aí umas igrejasitas, eu conheço ali uma igreja. Já lá filmei com a Cécil. Filmámos ali uma igreja no Barreiro, que aquilo é um Mas que no contexto português? A igreja do Barreiro é uma coisa redonda. Sim, mas essa questão que estás a perguntar, estás-me a perguntar globalmente ou a nível português? Aqui. Aqui acho mais difícil porque tens regulamentos, que às vezes não te permitem. Se tiveres uma boa narrativa e uma boa justificativa e entrar dentro dos regulamentos, talvez, até podes fazer uma casa suspensa. Ok. Mas não acho que o caminho acho que ainda não é por aí. Eu acho que temos mesmo que trabalhar com o que temos e esta questão da... Já era um bom passo melhorarmos o que fazemos atualmente, não é? Entendes o que eu quero chegar? Porque é que pensamos tanto em tanta coisa quando há tanta coisa que já podíamos fazer no aqui e no agora? Sim, porque é que vamos estar a inventar novos tipos de casa quando podíamos... Tu tens porque ainda coisas... não executamos bem aquelas que fazemos, certo? Ponto 1. Ponto 2, tu tens muita coisa que poderia estar reabilitada em vez de construir de raiz. E se calhar há aqui muita coisa que também... Mas depois também há interesses económicos associados, tudo é um puzzle complexo. Mas eu gosto de pensar no futuro, mas o futuro tem de ser pensado também com algum equilíbrio. O caminho do meio é sempre o melhor. Pá, porque não, se eu tenho que levar alguma mensagem desta conversa para mim é essa. Depois apresento uma pessoa que é incrível para te dar este tipo de ensinamentos para a vida. Mas essa é a questão, que é o futuro. O que é o futuro? Quanto tempo é o futuro? Vamos a Lewis Carroll. Quanto tempo dura a eternidade? Exato. Às vezes um segundo. Então eu não gosto de sofrer por antecipação. Mas não significa que não tenhas que ter esse olhar. Agora, sei lá, daqui a 100 anos eu não estou cá de certeza. Imagina, tu em relação a mim, ou ao Duarte, ou outra pessoa qualquer, tu tens que ter um bocado essa visão, né? Porque tu também, claro. Como é que é dizer, tu à medida que os anos vão passando, tu também gostas de ir melhorando e de fazendo coisas diferentes, não é? Mas até tu. E para se fazer coisas diferentes tem que se dar um passo à frente.
Mas até tu. É diferente. Sabes que tu tens mexes de conseguir- muito com a estética, não é? Tu mexes muito Certo, com a mas estética. por isso é que todos os dias me vou atualizando e há as formações e há Eu mexo com as conferências coisas e há... que não se veem depois. O essencial é invisível aos olhos. É verdade, é do príncipezinho essa. Estás a Boa, ver? boa. Então, se no final deste episódio houvesse uma ideia que tu gostavas ou gostasses que a audiência que nos está a ouvir levasse para casa, qual é que seria? A luz natural? Não, acho que mais importante do que isso, sim, pronto, luz natural se tivéssemos que reduzir, vá, se me entalasses dessa forma, mas Ainda não fui à parte do isto ou aquilo, é a seguir. calma, É a seguir, calma, é a seguir. calma, ainda temos muito episódio. Sabes, eu acho que há uma premissa que para mim é importante. É óbvio que o projeto de arquitetura é muito importante, mas as pessoas poderão sempre contorná-lo. Não podes obrigar ninguém a fazê-lo, na prática não podes obrigar ninguém a fazer um projeto de arquitetura. Quem paga manda, né? Na prática tu não podes, eu não posso pegar em ti e dizer, não, desculpa, Bruno, tu agora vais fazer, fizeste aqui uma parede na tua casa, tu agora vais pôr isto à câmara, vais ter que fazer. Eu não posso chegar aqui, quer dizer, posso fazer uma denúncia, mas não posso chegar aqui a obrigar-te, Estou-te a perceber. percebes? Agora, se tu queres fazer, ao menos consulta alguém que te dê as diretrizes para tu, se um dia tiveres que efetivamente colocar esse projeto na câmara, minimizar os problemas Não que tu venham poderás 10 ter. vezes para trás. Ou não venha 10 vezes para trás. E depois não vejas que é impossível tu... Olha a tua amiga. Olha lá, ela vem na melhor parte, não é? Que é quando eu me vou embora. Imagina, tu no mínimo não vais ter que mexer naquilo que tu fizeste. Que esse é o grande problema, é as pessoas começarem a inventar. Pá, consultas-te com... Estás doente, vais ao médico, ele prescreve-te um medicamento. Depois tomas ou não é outra coisa. Certo. Pá, não, faz o mesmo com o arquiteto. Vai, consulta, vê se faz sentido ou não faz sentido e depois, mesmo assim, achares que não, ok. Pelo menos sentiste tens um caminho por onde seguir, que estás avisado que aquilo, assim, a coisa até é possível que corra melhor. Certo. Pá, quando as pessoas se põem a inventar, depois eu faço algumas coisas interessantes, mas não faço milagres. Pois, Gostava, isso é mas só em não Fátima. consigo. Ok. Antes de irmos ao isto ou aquilo, deixa-me só perguntar-te. Vocês, na Curo, fazem projetos pelo país todo? Interessa-vos mais determinada zona? Fazes só arquitetura? Fazes arquitetura e especialidades? Como é que te podemos ajudar? Olha, eu no Curo trabalho com várias pessoas que depois vão agregando valor ao meu trabalho, percebes? Ok. Ou seja, eu trabalho com qualquer equipa, mas é normal que eu acabe por dizer assim, por zona geográfica, eu diga, olha, eu proponho esta equipa, porque sei que esta equipa aqui faz Estou a sentido. falar de projeto. Em termos de projeto, Fazes para o país todo, não é? eu faço para o país todo. Agora, há, Ou seja, por se eu exemplo, tiver aqui uma pessoa que amanhã me liga a dizer assim, olha, preciso de um projeto de arquitetura ou de especialidades, então, posso mas mandar para ti? isso, claro, isso eu faço. Não faço, por exemplo, a interiores. Isso eu deixei de fazer. Decoração, a não ser né? que, imagina, há um tipo de interiores que eu faço. Por exemplo, se for a reabilitação de um apartamento inteiro. Ou seja, a história tem que ser toda narrada. Estou-te a Agora, perceber. por divisões, por cómodos, não faço. Sabes que eu, por acaso, agora naquela obra lá de Cascais, vou lá ter uma decoradora. Nunca me aconteceu, vamos ver como é que a coisa vai correr. Mas eu sou pacífico. Pá, se ela começa lá, não, porque o cortinado Será que eu tem que ser desejo boa assim. sorte ao Bruno? Não, mas vai correr bem, vai correr bem. Mas por acaso Bem, eu nunca... por acaso não tenho jeito nenhum para Imagina, isso. já tive com o arquiteto, diretor da obra, coordenador de segurança, não sei o quê. Agora, com uma decoradora, tipo lá, e faça assim, e faça assado, eu vou dizer a mesma coisa que digo a todos. Desde que até ao final das infraestruturas e esteja como eu quero, o resto você pode Não pôr o te que vai quiser. ela pôr alguma coisa, um cobogó lá pelo meio e te perfura Não passa o ao piso- tubo. o Então, mas o que é que há radiante. mais importante? Pois, mas é isso. Vamos ver Mas como numa é que casa eu tenho um. E antes de pormos o piso radiante, fomos lá marcar. Pronto, mas aí Pois. tudo bem. Mas neste momento, imagina. Por acaso o interior vai ser todo em Por peladura. acaso, qual é a tua opinião sobre o piso radiante? Pá, eu tenho, sou suspeito. Agora, se tu me perguntares assim, valia a pena teres feito o investimento para que ele também fizesse frio? Nem. Eu tenho ligado neste momento, e aqui não tem, só nos 2 pisos de cima. Eu tenho ligado neste momento a 20 graus e eu continuo com calor. Porque Estás a ver, ela concorda comigo. Não consigo perceber essa time nos do piso sensores radiante. marca 23 e tal, estás a ver? Ou seja, como é que é dizer? Tenho pré-instalação de ar-condicionado, mas em termos de conforto, pá, no inverno é top.
a temperatura que tu tens na ponta do teu sapato é igualzinha à temperatura que tu tens na ponta do teu cabelo. Nesse aspecto é top, porque não é... Vou-te já retirar da minha lista de amigos. Tu não gostas de piso radiante? Não, ainda por cima tive de projetar a casa de uma pessoa que não me larga, que é o meu irmão, que por causa dele tive que alterar uma série de coisas para ele pôr o piso radiante, temos esta discussão até hoje, e ele vai continuar a gostar mais de ti do que de mim, ele já é o filho preferido dos meus pais. Ok. Percebes? Mas tem os mesmos direitos do que eu, que é a única coisa que me deixa feliz. Mas olha, E agora ainda vai se sentir especial. Pá, mas espera. Em tempos, não foi há muito tempo, alguém me disse isto. Eu cedo sempre, desde que haja um bom argumento. Certo ou errado? Certíssimo. Pronto. Vamos ao nosso isto ou aquilo. Estamos quase a terminar. É melhor beber água. Vamos ao nosso isto ou aquilo, pode ser? Claro. Já sabes que não podes responder depende, nem podes escolher os dois. Ou isto ou aquilo, pode ser? Arquitetura de autor ou arquitetura funcional? Autor. Boa. Pode justificar porquê? Pá, porque se for de autor, ela tem, para mim, tem form follows function. Ok, boa. Podes repetir? Form follows function. Form, a forma segue a função. Certo, ok. Próxima. Cliente que sabe exatamente o que quer ou cliente que confia em ti? Cliente que confia em mim. Ok. Porque ele depois vai saber o que quer. Boa. Seguir tendências ou criar projetos intemporais? Criar projetos intemporais. Ok. Casa de revista ou casa para viver? Casa para viver. Ponto? Sim. Ok, pronto. Quem é que te garante que a casa de revista é para viver? Exato. É que já me aconteceu ver um projeto numa revista e dizer, pá, que incrível! Depois ter a oportunidade de o visitar e disse, não vivia aqui, nem que me pagassem. Ok. É super bonita em fotografia, extremamente estranha a viver porque, pá, a escala não funciona. Muito bem. Não funciona. Engenheiro civil, parceiro ou testa a paciência? Olha, vou-te fazer assim, tipo, o Uno e respondes tu. Não, mas estas perguntas é para ti. Ah, não, mas eu fiz daqui um volte-face. Não. Não, Queres que eu repita? Disseste-me o quê? Engenheiro civil, parceiro ou testa a paciência? Parceiro. Só um é que me testou a paciência e foi fácil. Última. Uma casa bonita ou uma casa com valor? Uma casa com valor, porque comigo ela vai ser sempre bonita. Boa resposta. Ana, muito obrigado por este bocadinho. Diverti-me imenso. Tens uma forma de pensar interessante, já te tinha dito. Agradeço mais uma vez teres cá vindo, tudo o que precisares da nossa parte. Estamos cá. E diz-me só por último, se tu, por exemplo, projetos, tu interessa-te mais se calhar receberes projetos de arquitetura, não é? Mas em que sentido? Imagina, há clientes para passar. Tu és mais focada na arquitetura do que na parte das especialidades. Sim, as especialidades tu delegas, é isso? Sim, delego porque, pá, houve um momento que tive que tomar decisões. Da mesma forma que eu não faço renderização ou modelação, aquilo que eu gosto é arquitetura, é pensar o objeto, é pensar como é que ele se integra, como é que tu relacionas os espaços, pá, e é nisso que eu sou boa. E tu consegues fazer isso bem, por exemplo, imagina, para uma casa no Algarve? Sim, então, o Algarve ainda é Portugal, não é? Pegas no carro e vais ao Algarve. Não, está certo, mas imagina, tu quando há só um terreno também não precisas de ir lá ver o terreno, ok? Se calhar precisas. Estás a ver? Precisas de ver o sol. Eu vou-te sol. explicar. Os lugares têm... isto é uma teoria que eu tenho. Por isso é que se calhar os arquitetos são esotéricos. O lugar tem sempre uma história. Ok. Ou existe, ou vai ser contada. Ou reescreves, ou escreves de início. Ok? Pode ser um lugar que já existe, vai abaixo, constróis de novo, pode ser uma habitação que podes dar um novo rumo, portanto, está tudo nas tuas mãos. E eu acredito que os arquitetos são contadores de histórias silenciosos. Portanto, para mim, qualquer projeto
independentemente de ser 80 metros quadrados, por exemplo, uma casinha como essa que está aí, no Centro Histórico de Águeda, quer seja... Pois é, pá, nem falámos disto. Não importa, está aí só para fazer... Não, mas tem aqui uma coisa Mas eu depois explico. Ok. Por acaso tenho uma boa notícia para te dar, não sobre essa, mas a que está ao lado. Esta? Não, isso é tudo dessa, não é? Ok. Mas para acabar o meu raciocínio, o lugar diz-te exatamente o que ele necessita e tu tens de o aprender a escutar. Na mesma proporção. Não. Não? Mais. Mais Como ainda. dizia, não era a Manela Ferreira Leite, tens 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, portanto, não é na mesma proporção, né? Tens que ouvir mais e falar menos. Certo. Não é o meu caso, eu falo muito. Mas o que eu te quero explicar é, o lugar diz-te, as coisas estão lá. Agora, tens de ter essa sensibilidade e se calhar é preciso ir mais do que uma vez ao local. E, portanto, se me perguntares assim, olha, Ana, preferes fazer 20 projetos no ano ou 5? Se calhar prefiro fazer 5, trabalhar com clientes que percebem o valor... E conseguires estudar esses Isso, livros. claro. Por isso é que eu te consigo dizer que uma casa com valor vai ser uma casa também esteticamente bonita. Porque isto está tudo interligado, é um puzzle, não faz sentido tomar... A arquitetura não pode ser só vista como uma forma de ganhar dinheiro, é também uma forma de expressão. E é também a minha forma de viver e de estar. Pá, isto tem que me refletir. Portanto, se a casa é no Algarve, terei que ir ao Algarve. Porque a cultura e a forma como se vive no Algarve, de certeza, não será igual ao que tu fazes no Norte. Certeza. Pelo menos não deveria ser. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Não de nada. Está bem? Eu sou mesmo sobretudo a vir cá, não sou? Não, eu acho que também somos nós Adorei sortudos que conhecer a temos Gil. boa conversa. E Acho que também somos sortudos. gostei de conhecer a ti, Bruno. Obrigado, mas a Gil igualmente. foi uma boa companheira. A Gil é a Gilinha, é uma vendida. Bom, o nosso Obracast de hoje fica por aqui. Nos próximos episódios vamos falar sobre ethics e segurança em obra. Não de materiais, mas de pessoas. Um abraço e até breve.